Pilotos vivem para voar, forçando suas máquinas e seus próprios limites. Sempre em busca de mais um desafio, mais uma aventura nos céus. Eles são os intrépidos aviadores. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super Máquinas. Intrépidos aviadores. Os voos radicais fazem parte do trabalho de muitos pilotos. Outros correm atrás de emoções. São acrobatas do ar que vivem em função do perigo. Para os homens e mulheres pioneiros da aviação, o desafio sempre foi chegar mais longe, dando até a volta ao mundo. Intrépidos aviadores arriscam a vida a caminho de seu destino. Os japoneses me disseram que os russos vão provavelmente acionar seus caças ou até tentar me abater. Eu não posso acreditar que eles tentariam abater um helicópterozinho. Para aviadores dessa estirpe, voar é a obsessão de uma vida. Há pilotos que passam anos preparando seus aviões para uma jornada épica. É uma obsessão que pode levar as máquinas além de seus limites. Sean Tucker acha pouco voar de um ponto a outro. Ele é o mais audaz dos pilotos de exibição do mercado. E há 15 anos vem se arremessando em seu avião pelos céus. Desde a primeira vez em que eu virei o avião de cabeça para baixo e a poeira do chão me atingiu em cheio, eu me apaixonei pela acrobacia aérea. Tucker é o campeão norte-americano de acrobacias aéreas e acumula milhares de horas de voo em espetáculos. É preciso coragem para fazer o que faço. Coragem para virar o avião numa cambalhota 12 vezes seguidas, sentindo 8 Gs negativas, arfar e depois voar 150 metros para trás. E o pior é que eu faço isso perto do chão. Mas tudo bem, desde que você esteja sempre consciente de que você está no limite. E de que se você passar do limite, vai morrer. Essas manobras requerem perícia incrível, imensa resistência física e energia. Voando nesse nível, você comanda o avião com um toque, mas você precisa de um bocado de força para dar esse toque no avião. Nós não temos propulsão eletrônica, nada disso. É puro músculo e as suas pernas têm que se mexer, os seus braços têm que se mexer. Você mexe o manete o tempo todo. Você vai para frente e para trás e para fazer isso você tem que ser atleta. Depois de 12 minutos de acrobacias, você fica absolutamente exausto. Sean Tucker sofre pressões extremas que chegam ao equivalente a 11 vezes a força da gravidade. A maioria das pessoas desmaia com mais de 4. E quando você sente aquela pressão fortíssima da força G, todo o seu corpo tensiona. Você fica completamente tenso. Você vai comprimindo, comprimindo até o ponto em que você geme. Quando você tem que se segurar e respirar, o sangue fica na sua cabeça. É lá que está o oxigênio. Quando o sangue sai da sua cabeça, agora estamos sob a pressão de uma gravidade. Quando essa pressão se multiplica por 11, o sangue quer sair. Quando ele sai, você apaga. E o pior lugar para apagar é despencando a 480 km por hora. Aí você vai apagar para sempre.
Todos os anos, Tucker se apresenta para milhares de pessoas. Algumas de suas manobras nunca foram tentadas por outros pilotos. Quando eu vejo a multidão lá embaixo, a sensação é tão maravilhosa que dá um aperto no coração. E aquele pico de adrenalina, eu me sinto poderoso. E eu sei que sou parte da máquina. As asas são os meus braços. E eu sei que vou me apresentar e que tudo está funcionando. O avião rolando 720 graus por segundo na direção do solo a 480 por hora. O parafuso é um dos seus números preferidos. É incrivelmente desnorteante voar em espiral no céu e depois mergulhar em direção ao solo. Ele ainda tem que voltar no momento exato. Mas a manobra mais perigosa de Sean Tucker, o grande final da sua exibição, é cortar 3 fitas que estão a apenas 7 metros do solo, com as asas do seu avião. A primeira fita eu entro cortando de lado, e aí eu piloto a lateral do avião, não as asas. Eu tenho que fazer a compensação e atingir exatamente a fita a 350 km por hora. Nos 200 metros seguintes, eu tenho que voltar para o outro lado e ir pela esquerda também de lado e volto a endireitar o avião novamente. Tudo isso acontece muito depressa. A ponta da asa fica a 2,5 metros do chão. E aí eu viro invertido para cortar a última fita, fico a uns 6 metros do plano de sustentação, arrebento a terceira fita e começo o grande loop. E esse tempo todo eu fico pensando, não force demais, porque a margem é muito pequena. Não é que eu não tenho uma margem de erro de dezenas de metros. Eu não tenho nem 1,5 metros. Você tem que ter a cabeça no lugar. O avião tem que ser tão ágil quanto o piloto. O avião de Tucker foi feito especialmente para ele. O biplano ultraleve pesa apenas 540 quilos e tem um motor de 400 cavalos de força. Este avião foi feito para um único propósito, que não é atravessar o país. Ele foi feito para voos de 12 minutos com aceleração total em força G máxima, em arrepiantes, eletrizantes acrobacias aéreas. O avião biplano há muito testado e aprovado nasceu nos primórdios da aviação. Um dos modelos mais famosos é o Boeing Stearman. Produzido em massa durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi a aeronave de treinamento de milhares de pilotos aliados. Era um avião tão robusto que muitos continuam pilotando até hoje. E há um homem que escolheu um Stearman de 1942 para uma grande aventura aérea. Robert Ragosino quer ser o primeiro homem a dar a volta ao mundo sozinho, num avião antigo. Ele viu um Stearman pela primeira vez há muitos anos. A minha primeira experiência com o Stearman foi aos 3, 4 anos de idade. Eu me lembro de parar na frente do avião e olhar aquele motor lá no alto. Desde então, sou apaixonado por motores radiais e biplanos. Liberar a hélice! Ragosino, que é piloto comercial, encontrou seu Stearman num golpe de sorte. Eu voei a serviço para Tyler, no Texas, e parado na frente do terminal, perto da rampa, havia um avião obviamente abandonado. Ele fora usado para pulverização durante 40 anos e estava desgastado, mas dava para ver que tinha as qualidades certas. Ver a terra de um biplano é incrível. E você vai com ele a qualquer lugar. Sobe montanhas, corre atrás de cavalos selvagens nos vales, toca as rodas na superfície dos lagos. Não há limites. Ragosino já quebrou o recorde de tempo de voo em cabine aberta cruzando os Estados Unidos.
Ele levou 18 horas e meia. Os primeiros aviadores intrépidos foram os irmãos Wright. Desde que eles decolaram em 1913, os pilotos vêm buscando voar mais longe e mais rápido. Cruzar o mar aberto foi o primeiro grande desafio. Em 1909, o francês Louis Blériot conseguiu vencer os 37 quilômetros do Canal da Mancha. Mas a grande meta era o Atlântico. Em 1919, dois pilotos ingleses, John Alcock e Arthur Brown, atravessaram os 2.880 quilômetros do Oceano Atlântico num bombardeiro adaptado. Talvez o mais famoso de todos os aviadores tenha sido Charles Lindbergh. Ele aventurou-se sozinho na travessia em 1924. Quando partiu de Nova York, muitos acreditavam que o jovem de 25 anos de idade nunca mais seria visto. Mas 16 longas horas depois, ele finalmente chegou a Paris. Quando cruzou o Atlântico como passageira, 4 anos mais tarde, Amelia Earhart foi inspirada pelo desejo de ser piloto. Em 1935, ela sobrevoou 3.840 quilômetros de mar no primeiro voo solo da história entre o Havaí e a Califórnia. Vitoriosa nessa aventura, ela resolveu ser a primeira aviadora a dar a volta ao mundo. Mas foi atingida por uma tragédia. Amélia desapareceu sobre o Pacífico. Os primeiros aviadores a dar a volta ao mundo com sucesso faziam parte de uma equipe do exército norte-americano. Em 1924, eles decolaram em 4 Douglas World Cruisers especiais. 176 dias mais tarde, 2 deles completaram a épica jornada. Agora, 75 anos depois, Robert Ragosino quer quebrar esse recorde completando a volta ao mundo em, no máximo, 80 dias. Ninguém deu ainda a volta ao mundo sozinho num biplano. Já era hora disso acontecer e eu acho que sou a pessoa certa. Minha meta é quebrar o recorde de 176 dias. Eu quero terminar dentro de 70 a 80 dias. Depois de 7 anos de preparativos, Robert Ragosino está pronto. O trajeto começa em Oklahoma, passa por Nova York, sobe atravessando a Terra Nova, a Groenlândia, a Islândia, desce cruzando o Oriente Médio, depois o Vietnã, Japão, cruza a Rússia, depois o Alasca e aí estamos em casa. Vai ser muito fácil. Para tornar a jornada possível, ele transformou um biplano de meio século feito para viagens curtas numa máquina capaz de voar quase 50 mil quilômetros. O Stearman é um dos aviões mais robustos já fabricados. Era uma aeronave de treinamento na Segunda Guerra Mundial. Este aqui foi adaptado. Ele agora comporta mais 530 litros de combustível na parte da frente, num tanque reformado tirado de um velho avião de pulverização de plantações dos anos 50. É um tanque enorme que toma quase toda a parte da frente. E colocamos o tanque Corsair de 570 litros embaixo e aquele tanque inferior é a alma do avião. Já me perguntaram quanto você vai gastar. Não há limite. Tudo que o avião precisar, nós vamos colocar. De um jeito ou de outro, o equipamento dele vai ser o melhor. É feito uma criançona mimada. Ragosino levou seu biplano às Montanhas Rochosas, no Colorado, para ter certeza de que as adaptações vão resistir às temperaturas extremas. O desempenho dele foi muito bom no clima frio. Foi o piloto que sofreu de verdade. É como dirigir um conversível a 160 km por hora. Na cabine aberta do Stearman, Ragosino vai ficar exposto aos rigores do tempo. Ser audaz e se aventurar é se arriscar. Eu acho que o trecho mais difícil vai ser entre Nova York e a Escócia, atravessando a Groenlândia e a Islândia. Vai ser inverno e o inverno ali perto do Ártico não é muito propício ao voo em cabine aberta. É um trajeto longo ao redor do mundo com trechos de clima ruim.
Eu vou ter um cronograma para obedecer, por isso nós temos que nos organizar. Provavelmente uma das coisas mais gratificantes para um piloto é atravessar o país neste avião. Imagine dar a volta ao mundo. Sabe que está lindo hoje aqui em cima? Às vezes eu fico até com lágrimas nos olhos. Os picos dessas montanhas são incríveis. Ragosino quer dar a volta ao mundo no menor tempo possível. Mas outro piloto, Tom Claytor, preferiu um desafio diferente: parar no maior número possível de países. Um jato comercial dá a volta ao mundo em menos de 50 horas. Mas Tom Claytor já está nisso há 10 anos. Sua meta é fazer o primeiro voo solo ao redor do mundo num monomotor, mas visitando os 7 continentes. Ele já enfrentou o inverno ártico, atravessou a Europa e a África, percorrendo 19 países. Depois voou para o Oriente Médio e as alturas do Himalaia antes de chegar à Tailândia. Até agora, Claytor já percorreu 192 mil quilômetros. E há 10 anos, esse aviãozinho é o seu lar. O avião tem umas 16 horas de autonomia. Mas antes de uma viagem dessas, eu tenho que me preparar mentalmente para ficar tanto tempo confinado no espaço, que é mais ou menos do tamanho de um banheirinho, sem perder a concentração. Até agora já passaram por mim 3 pessoas que estão dando a volta ao mundo de avião. Mas eu percebi que elas geralmente descem no aeroporto, dormem no hotel, reabastecem e seguem viagem. Minha jornada é diferente. Eu paro num país, aprendo o idioma e saio do lugar comum. Claytor já teve que esperar meses por uma autorização para descer em determinados países. Meu tempo de viagem é uma coisa interessante. Às vezes é difícil. Uma autorização foram 2 meses para entrar na China, 3 para entrar no Butão, 2 para descer em Burma. Eu não posso ter uma programação quando simplesmente não me deixam entrar. Eu tenho que ser paciente, cordial e aprender as regras de um determinado país até finalmente conseguir entrar naquele lugar. Apesar das frustrações, Claytor nunca teve vontade de desistir. Um fato que eu acho importante é que desde que eu parti, quase 9 anos, eu nunca voltei para casa. Eu vou chegar em casa no final, mas minha casa é para leste. Por isso, às vezes eu tenho que levantar dinheiro para consertar alguma coisa que quebra no avião. Mas ir para casa para mim é continuar indo para leste. Assim eu vou chegar lá. Depois da recepção hostil na África e na Índia, Claytor teve uma surpresa agradável quando chegou à Tailândia. Eu estive em muitos países onde a primeira coisa que você vê quando aterrissa num aeroporto é um sujeito com uma metralhadora. Aí eu desci na Tailândia e fui recebido por uma garota de saia bem curta que se aproximou e disse: Sawad Khab, bem-vindo à Tailândia. E imagine como é quando você está esperando uma agressão e lhe dão boas-vindas. Aqui, sobrevoando a selva, as praias maravilhosas, as formações rochosas, você vê templos dourados brilhando em meio a um mar cor de esmeralda. Voando sobre a Tailândia, eu encosto a cabeça na janela e fico imaginando quem mora ali, ou o que é tal coisa, e fico quase querendo descer numa estrada e conhecer o lugar. Claytor ainda tem muitos anos de voo pela frente antes de chegar em casa. Daqui eu quero ir ao Laos e ao Vietnã. Até hoje nenhum avião particular desceu no Vietnã. Mas eu não encaro a recusa como um não. Eu encaro como um pequeno desafio em que eu vou ter que aprender as regras e descobrir como conseguir um sim. Além disso, eu descobri que geralmente os lugares mais difíceis são os melhores. No deserto do Kalahari, um sujeito me disse: você encontra gente boa nas estradas ruins. E é verdade. Há um homem que já deu a volta ao mundo com sucesso de um jeito que a maioria dos pilotos julga impossível. Dick Smith é o mais bem-sucedido empresário australiano nos ramos de eletrônica e editoração. E ele sempre gostou de aventuras. Quando comprou seu primeiro helicóptero, ele queria mais do que dar umas voltas pela Austrália.
A maioria das pessoas aprende a voar e usa isso para ir de uma cidade a outra. Mas eu vi potencial para aventura e lembro que quando comprei o meu primeiro Bell Jet Ranger, todos pensavam, esse helicóptero é bom para uma estação de TV, para pequenos trajetos. Só que eu sabia que era possível percorrer longas distâncias. E a minha primeira ideia foi voar da fábrica nos Estados Unidos até a Austrália. Recebendo aqui alto e claro, solicito liberação para a decolagem. Obrigado, vamos para a Austrália. Todos os meus amigos disseram, isso é impossível. Quando eu os convenci de que era possível, eles disseram, por que então você não dá a volta ao mundo? Foi assim que nasceu essa ideia. E eu fiz isso porque adoro ver as coisas, ver o mundo de helicóptero. É como um tapete mágico. Depois de 2 anos de planejamento, Dick Smith decolou do Texas e foi para o norte, para o topo gelado do mundo, descendo em seguida para cruzar a Europa, o Oriente Médio e a Índia. Foi até Singapura e depois até a metade do seu caminho, Sydney. Dar a volta ao mundo num helicóptero requer muito mais concentração do que num avião. O aspecto interessante do helicóptero é que ele é dinamicamente e estaticamente instável. Num avião projetado e certificado, uma vantagem é que se você solta o manche e o nariz desce, ele pega a velocidade do ar. E como a sustentação fica diante do centro de gravidade, o avião ganha altitude. Portanto, é muito estável. Já se você largar o controle cíclico do helicóptero um instante, você morre. O helicóptero vira de cabeça para baixo e você morre. Você tem que estar atento o tempo todo, mas ele tem grandes vantagens. Ele cabe em qualquer lugar e desce até num iceberg, coisa que eu já fiz. Você coloca um helicóptero em qualquer lugar. E é por isso que ele é tão fantástico, porque é instável e difícil de pilotar. Quando Smith deu a volta ao mundo, ele foi seu próprio navegador e conseguiu até filmar a si mesmo. No início, a jornada da Austrália de volta ao Texas parecia impossível, porque não havia lugar entre o Japão e o Alasca para reabastecer. Em 1982-83, quando eu fiz esse voo, ninguém tinha conseguido dar a volta ao mundo de helicóptero, porque a União Soviética não autorizava o pouso. E o Oceano Pacífico, é claro, é grande demais para se atravessar de helicóptero. Dick Smith encontrou uma solução. Ele fretou um cargueiro que ficou parado no Pacífico a meio caminho entre o Japão e o Alasca. O plano era pousar no navio e reabastecer. Antes de chegar ao navio, ele teria que sobrevoar território hostil. Aqui diz, aviso, aeronaves que adentrarem um espaço aéreo restrito poderão ser abatidas sem... Mas eu tenho que sobrevoar a zona intermediária. Apesar dos japoneses terem dito que os russos provavelmente vão acionar seus caças e até tentar me abater. Só que eu não tenho autonomia para contornar as áreas restritas e ir direto para o navio. Eu não posso acreditar que eles tentariam abater um helicópterozinho. E então um nevoeiro cobriu o navio e Smith teve que considerar um pouso de emergência em território russo. Por sorte, quando ele tinha combustível suficiente para apenas mais alguns minutos de voo, o nevoeiro se dissipou e ele viu o navio. Reabastecido o helicóptero, ele ainda tinha 1.600 quilômetros a percorrer antes do cair da noite. Depois de umas 14 horas no ar, num helicóptero pequeno, sem flutuadores, com um só motor sobre um lugar remoto no oceano, eu tive muita sorte de conseguir. O que eu acho mais surpreendente sobre dar a volta ao mundo num helicóptero é que quando eu sonhava com isso, no meu sonho o clima era sempre bom. Vou atravessar a passagem. Tem uma geleira enorme. E chuva forte. Talvez eu desça e passe por aqui. Puxa. Um pouco de neblina. Não é um voo muito agradável. Muito periférico. Mas eu não levei em conta que quando você voa na região do Ártico para atravessar o Atlântico, o clima pode ser atroz. E eu fiquei com muito medo na travessia do Atlântico. Na metade entre a Groenlândia e a Islândia, com o tempo piorando, eu consegui me comunicar pelo rádio com um avião de carreira que passava. E eles sugeriram que eu descesse em Shannon, na Irlanda. Eu olhei o mapa e disse, mas isso fica a milhares de quilômetros. Eu estou num helicóptero. E eles não acreditaram que lá estava eu desviando das rajadas de vento e neve 320 quilômetros mar adentro.
Como pode ver, eu estou com um traje de sobrevivência e aqui tem um salva-vidas. E esse é um dos desafios de cruzar as grandes extensões oceânicas. 3 meses mais tarde, depois de 250 horas de voo solitário em grande parte sobre solo deserto e mar, Dick Smith completou a volta ao mundo e tornou-se a primeira pessoa a voar do Polo Norte ao Polo Sul de helicóptero. Ter a chance de se aventurar num helicóptero como eu fiz, sobrevoando todos os continentes da Terra, da Antártica ao Polo Norte, dando a volta ao mundo, me fez uma das pessoas mais afortunadas do planeta. Para ser um intrépido aviador, não basta apenas ter coragem. É preciso ter o avião certo também. Pilotos de táxi aéreo em áreas remotas, os sul-africanos Steve e Greg McCurry, aprenderam cedo a pilotar. Durante muitos anos, eles tiveram o prazer de atravessar os grandes espaços abertos da África com o antigo Tiger Mutt. Quando montaram uma empresa aérea para atender regiões afastadas, a Federal Air, eles escolheram uma aeronave bem mais prática, o avião desbravador do século XXI, um Cessna Caravan. Com a nossa empresa, ele ganhou essa identidade de avião típico para a África. E ele é mesmo o Land Rover do ar, porque se adapta a qualquer missão. Leva turistas, transporta animais selvagens, encomendas expressas. 8.000 frangos de uma vez. O Cessna Caravan foi projetado para o transporte de encomendas nos Estados Unidos, mas os irmãos McCurry descobriram que ele era ideal para as necessidades das selvas africanas. Ele transporta carga pesada e desce em pistas improvisadas. O Caravan tem um coeficiente excelente entre potência e peso. Ele é confiável porque é turbinado, além do que aguenta cargas pesadas. Por outro lado, ele transporta até 12 passageiros. É um avião versátil no transporte de cargas, alimentos, pessoas, o que for, a esses lugares remotos. Os pilotos têm que ser versáteis também e estar preparados para pousar em qualquer condição. É preciso ter muita técnica para pousar e decolar dos grandes aeroportos internacionais. Mas eles têm também toda uma infraestrutura, enquanto que no meio do mato, o piloto está sozinho para encontrar uma pista de pouso não demarcada, não iluminada, em algum lugar nas profundezas da África. E eu acho que é aí que você tem que ter um tanto de coragem e técnica. Em Port St. John's, na costa leste da África do Sul, o único trecho de solo plano fica no topo de um morro. Na maioria das pistas de pouso afastadas não há pessoal de terra, mas muitas vezes há animais selvagens. Antes de aterrissar, os pilotos têm que passar voando baixo para ter certeza de que não há obstáculos. Mesmo com clima bom, descer em lugares remotos como esse pode ser arriscado. Velocidade é um fator crítico. Há fortes correntes de ar descendentes junto às encostas. Na África, os aviões são indispensáveis porque, ao contrário das regiões desenvolvidas, ou não há infraestrutura rodoviária, ou viajar pelas estradas é simplesmente perigoso. Para sobreviver, a Federal Air tem que estar preparada para transportar praticamente qualquer coisa. Recentemente, a empresa recebeu um pedido de transporte de leões entre reservas. O leão, o rei dos animais, não aceita bem o sedativo, que, portanto, não pode ser de longa duração. E num transporte rodoviário sedado ou anestesiado durante muito tempo, um leão pode inclusive morrer. O avião, obviamente, resolve esse problema devido à velocidade do transporte. 4 leões adultos anestesiados foram levados através de 560 quilômetros num Caravan. Nick Taylor foi o piloto. Mesmo acostumado a situações perigosas, ele ficou aliviado quando os leões foram descarregados em segurança. Eu acho que o momento mais perigoso foi quando um dos leões que estava bem atrás de nós ficou semi-acordado no meio do caminho e colocou a pata entre os nossos assentos. E era uma pata bem grande, bem pesada. Nós gritamos, chamando o veterinário que veio correndo e colocou o leão para dormir novamente. E todos nós levamos um susto.
Pilotos que sobrevoam áreas remotas ajudam a interligar as comunidades isoladas. Seu espírito pioneiro possibilitou a exploração de regiões selvagens no mundo todo. No Alasca, muitas vezes não há onde aterrissar. Por isso, os pilotos colocam flutuadores nos aviões e aprendem a pousar na água. O desenvolvimento do Alasca se deve à coragem desses pilotos. Para sobrevoar áreas inóspitas, é preciso muita perícia e engenhosidade. Nas montanhas, os pilotos enfrentam correntes de ar imprevisíveis e têm que estar preparados para pousar em qualquer lugar. Um dos melhores pilotos em áreas remotas é Paul Klaus. Numa boa parte dos lugares em que eu pouso, nas montanhas, você desce num sentido e tem que decolar no outro. Não tem jeito, é íngreme demais. Além de transportar mantimentos essenciais, esses aviões possibilitam o acesso ao interior do Alasca. O Piper Super Club de Paul Klaus é perfeitamente adaptado para esse tipo de voo. Para poupar peso, ele não tem sistema elétrico. A partida é manual. Os enormes pneus balão absorvem impactos que destruiriam um trem de pouso convencional. Uma das especialidades de Klaus é escolher pontos de pouso. Para descer numa geleira é preciso ter anos de experiência. Eu aprendi pequenos truques. Por exemplo, que o gelo de determinados tons é mais mole. E parece que quando há mais terra, o degelo é mais uniforme do que no gelo puro. Paul Klaus pilota desde os 13 anos de idade. Não dá para ficar rico, mas é muito compensador. Voando todos os dias, eu nunca me aborreço, nunca me canso. Como as estradas são poucas e distantes, há mais pilotos particulares no Alasca do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Mas o clima é tão rigoroso que até pilotos experientes enfrentam dificuldades. No inverno, a temperatura no interior do Alasca cai para 60 graus abaixo de zero. É um ambiente muito hostil e, como há poucas estradas, a maioria das pessoas se locomove de avião ou em veículos de neve e muitas vezes acontecem problemas. Qualquer um que tenha um problema nessa região não vai resistir muito tempo. O Coronel Parkhouse é o chefe da 210ª Esquadrilha de Resgate da Guarda Aérea Nacional do Alasca, uma das mais ativas dos Estados Unidos. Nós dizemos que esta é uma área de muitas ocorrências. Aqui nós realmente exercemos nossa função. Já voamos 12 horas e meia de helicóptero sem interrupção. Já chegamos a 480 quilômetros do Polo Norte e fizemos um resgate na Rússia. É um raio de ação bem extenso. Esse helicóptero Pave Hawk tem 3 tripulantes, inclusive a piloto reserva eventual Erica Sorum, que detém uma ficha impressionante em número de resgates. Nossa unidade colocamos nosso treinamento em prática rotineiramente. Erica Sorum ingressou na Guarda Aérea Nacional há cerca de 2 anos e ainda está aprendendo as técnicas necessárias a um piloto de resgate. Eu venho 6, 7 vezes por mês e voo nos meus dias de folga durante a semana. Eu acho que tenho sorte porque muitos dos meus colegas de escola de pilotagem não têm essa oportunidade. É um desafio, mas é muito emocionante. A 210ª Esquadrilha de Resgate recebe chamadas quase todos os dias. E hoje não é exceção. Tango Zebra. 69 Zebra, RCT desvie para a zona de salto de Malamute, é um paraquedas. Um paraquedas que não abriu como deveria.
Um paraquedista do Exército ficou gravemente ferido depois de atingir o solo a cerca de 900 quilômetros de Anchorage. 3, aqui é John. Está ouvindo, 3? Como o Pave Hawk vai levar 4 horas para chegar ao soldado ferido, o pessoal de resgate pede ajuda a um Hércules. O objetivo é sempre socorrer a vítima o mais depressa possível. Mesmo um ferimento leve pode ser fatal quando a pessoa fica muito tempo ilhada a 60 graus abaixo de zero. Muito mais veloz, o Hércules rapidamente localiza o sobrevivente no solo. 2, entendido. Nós vamos sobrevoar. A aeronave multipropósito, o Hércules, está equipado para lidar com a maior parte das emergências, mas não pousa entre as árvores. A sua tripulação inclui paraquedistas que, além de rigorosamente treinados em sobrevivência no Ártico, são paramédicos qualificados. Autorização para saltar. Boa sorte. Feche as portas. Os 3 abriram. A equipe do Pave Hawk continua correndo para chegar à vítima. Mas com mais de 3 horas de voo, o helicóptero está com pouco combustível. Estou com pouco combustível. Vou falar com a torre. Tango, Jolly. O Hércules volta do local do acidente, funcionando como estação móvel de abastecimento para o Pave Hawk. Volta à esquerda para reagrupar. Ótimo. Bom contato visual. Saindo ISF. Abastecer em voo é difícil para qualquer aeronave, mas principalmente para um helicóptero cujas lâminas do rotor ficam a poucos metros da tubulação de combustível. É uma manobra extremamente delicada. Índia, 113. Entendido, câmbio, desligo. A capacidade de abastecer em voo é o que permite à esquadrilha de resgate pilotar o Pave Hawk a qualquer lugar, a qualquer momento. Eu tenho contato visual. Já parou de abastecer. Voo retomado. E o Jolly subiu para 1000. Os paraquedistas localizam um soldado ferido e avisam o Pave Hawk pelo rádio. Uma única vítima. É um ferimento nas costas sem paralisia. Ele está consciente, mas não consegue andar. E vamos ter que içá-lo. Entendido, Jolly. Em 8 minutos. Entendido? O soldado ferido está numa área em que há muitas árvores, onde o Pave Hawk não pode descer. Por isso, ele vai ter que ser içado para o helicóptero. O mecânico de voo orienta a Erica Sorum, que paira exatamente acima da vítima. Eu estou vendo um agora. Certo. Ele está a uns 10 graus à direita. Assim mesmo. 3, 2, 1. Pare. Acho que está bom. Liberar a área. O helicóptero está em posição. 4, 3, 2, 1. Pare. Os paramédicos imobilizam o ferido e o colocam em segurança no helicóptero. Seu corpo teve que ser totalmente protegido. A temperatura sob as lâminas do rotor pode chegar a 100 graus negativos. Vamos colocá-lo para dentro. Com vítima a bordo, eles iniciam um longo voo de volta a Anchorage. Voltando. Eles vão ter que reabastecer mais uma vez no caminho. Para Erica Sorum, vale a pena voar enfrentando tantos riscos. Me dá uma sensação de realização saber que eu estou treinando para fazer alguma coisa importante que se pode realmente aplicar na vida real. Esse foi um dos mais de 300 resgates perigosos que a Guarda Aérea Nacional do Alasca faz todos os anos. Para a maioria dos pilotos, voar não é trabalho, é um estilo de vida. Thunder City, na África do Sul, é o único lugar do Ocidente onde qualquer piloto pode pilotar um caça a 2 vezes a velocidade do som, se puder pagar.
O empresário sul-africano Mike Beatty Head tem uma coleção particular de aviões. O primeiro jato que ele comprou foi esse Hawker Hunter da década de 50, que ele usava como meio de transporte particular. Foi há uns 5, 6 anos. Eu achei uma boa ideia. Eu ia comprar o Hunter, mas me empolguei um pouco no leilão e acabei comprando 3 aviões em vez de um. E aí eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? O interesse do público, em geral, foi tamanho que eu resolvi comprar outros. E começou mais ou menos assim, como uma coisa legal de se ter. Atualmente, pilotos do mundo todo utilizam jatos clássicos das décadas de 50 e 60, inclusive os únicos Buccaneer e Lightning que ainda voam no mundo. Mike tem brevet de piloto particular e nunca teve treinamento militar para pilotar jatos. Mas depois de comprar esses aviões, ele resolveu aprender. Somente alguns pilotos têm qualificação para pilotar o Buccaneer. E Beatty Head teve que trazer um ex-piloto da Real Força Aérea à África do Sul para ensiná-lo a lidar com esse jato formidável. Caça-bombardeiro rasante clássico, o Buccaneer foi projetado com asas dobráveis para pousar em porta-aviões. Esse jato é de uma categoria diferente de todos os outros que Beatty Head já havia experimentado. Como são aviões únicos e perfeitamente restaurados, Mike não teve dificuldade para atrair intrépidos pilotos. Na década de 50, o Lightning era a aeronave mais veloz do mundo. Ele foi projetado como interceptador supersônico e ainda consegue chegar a 16 mil metros de altitude, quase tão rápido quanto um moderno caça F-15. Pouco mais que um míssil com assento, é um avião capaz de chegar ao dobro da velocidade do som. Vou subir a 1.800 metros e virar para sudoeste. Pela primeira vez em mais de 10 anos, um grupo de pilotos de jato tem a oportunidade de pilotar um Lightning, um Buccaneer e um Hunter em formação. Uma multidão vem vê-los. Keith Hartley nunca imaginou que teria a oportunidade de pilotar o lendário Lightning novamente. Ele chama a atenção do público. O que estamos tentando fazer é apenas mostrar a aceleração, porque você pode ver o avião acelerando. Ele aponta numa direção, mas voa na outra. E você vê como ele corta o céu. E ele ronca. O público gosta. E eu gosto dos espetáculos aéreos porque um é sempre diferente do outro. No mesmo espetáculo, com o mesmo avião, sempre tem alguma coisa diferente. A asa está num lugar diferente, o avião se comporta de um jeito diferente. E é um desafio. Mike Beatty Head pilota o Buccaneer, um clássico bombardeiro inglês. Ele foi projetado para baixa altitude e teve um desempenho excelente na Guerra do Golfo 30 anos depois de estrear na linha de frente. Qualquer um pode pilotar esses jatos, até antigos adversários da Cortina de Ferro. Ex-piloto de testes da Força Aérea da República Tcheca, Jiří Moravec veio à África do Sul para descobrir como o famoso Lightning se compara ao MiG russo. Parabéns! Obrigado. Obrigado, Parabéns. muito obrigado. É uma bela peça para a minha coleção, porque eu já pilotei mais de 170 tipos de aeronaves. Talvez seja melhor que o MiG-21. Belo brinquedinho, hein? E como? Fantástico, realmente fantástico. Fácil de pilotar. Tch. Quando eu crescer, eu quero comprar um brinquedo desses pra mim, hein?
A coleção de Mike Beachhead é a meca dos pilotos de caça. Gerações de pilotos já exploraram os 4 cantos do mundo. O espírito do aviador intrépido viverá para sempre. Pilotar um avião a qualquer lugar é a coisa mais linda e emocionante que se pode fazer. Você tem que ser preciso, porque se alguma coisa der errado, é muito perigoso. Você sabe que está sempre no limite. E que se você passar do limite, vai morrer. Versão brasileira, DPN Santos.